O óbvio precisa ser dito, mas meu nível de paciência também tem limite. Olá, habitantes, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar mais sobre um desabafo do que sobre algo em específico. Mas o tema basicamente é sobre o óbvio precisa ser dito, mas a minha paciência ela tem limite. Eu sempre ouvi a frase que o óbvio precisa ser dito, mas na minha cabecinha linda, maravilhosa, ela está atrelada a relacionamentos amorosos, relacionamentos de trabalho, relacionamentos de coleguismo, ambientes corporativos ou organizacionais, coisas aonde o óbvio precisa ser dito para os envolvidos de interesse em comum. Ou seja, pessoas que estão ali conectadas pelos mesmos motivos, pelas mesmas razões e que de alguma forma estão falando sobre a mesma coisa. Seja relacionamento, seja organização de trabalho, seja organização de ambiente corporativo, organizacional, público e adjacências. Então nós estamos falando sobre um óbvio em um ambiente onde todos os envolvidos têm uma noção base sobre o tema que está sendo abordado. Então o óbvio aqui, ele é muito óbvio porque é uma coisa que todo mundo tem que estar conectada. Só que quando eu digo que a minha paciência tem limite, é porque tem gente que acha que o óbvio, ele tem que ser em todos os ambientes. E aí eu vou jogar uma relação sobre eu e pessoas ao meu redor que não têm assuntos conectados ou de interesse em comum. Eu, Rodrigo, sou uma criatura que não tenho nenhum pingo de interesse sobre futebol e música sertaneja. Principalmente o sertanejo universitário de 2000 e qualquer coisa pra cá. Não faz parte da minha vida, não é algo que eu tenha vontade de saber. Só que aí a gente entra na seguinte situação. Eu, Rodrigo, enquanto eu tô em algum ambiente que entra o assunto desses dois, tipo, olha, tá jogando fulano de tal contra fulano de tal. O que eu faço? Me calo e sigo minha vida. Não vou perguntar. Não me interessa. Se a pessoa responder pra mim quem que é o jogador, ou quem não é o jogador, ou de que país que é, ou de que lugar que é o time, pra mim vai ficar na mesma. Por quê? Não tenho interesse, não tenho especulação sobre aquilo. Não é algo que pra mim gere algum tipo de conexão emocional. Então pra mim vai ser uma informação inútil. Então o óbvio pra mim ali é algo que eu não tenho interesse, passo, pulo, simplesmente sigo minha vida. Não vou perguntar. Tem por que eu perguntar. É uma informação que com ela ou sem ela minha vida vai continuar a mesma. Música sertaneja. A mesma história. Estou num local, começou a tocar uma música sertaneja, eu vejo as pessoas cantando ou lá empolgadas com aquilo. O máximo que eu posso fazer é abrir o Google, a opção de reconhecimento de músicas e ver quem que tá ali cantando que música que é aquela. Mas assim, se eu perceber que tá todo mundo muito ovacionando aquilo de uma forma que me deixa até constrangido. Porque, do contrário, se for uma música qualquer que eu percebo que a letra não tem um pingo de conexão com alguma coisa que eu ache interessante, também vou seguir a mesma ideia do futebol. Passo, sigo minha vida, não vou perguntar. Só que algumas pessoas fazem uma coisinha que eu acho péssima, que é querer que eu tenha interesse sobre coisas que eu não tenho interesse. E aí não é sobre gostar ou não gostar, é sobre ter interesse em saber. Por quê? Numa grande maioria das vezes, a música sertaneja, ela não me cria conexão porque ela não tem um lirismo muito profundo, não são melodias ou arranjos musicais de grande complexidade. Normalmente as letras elas não têm algum tipo de identificação pessoal comigo, porque na sua grande maioria das vezes as letras de música sertaneja vão falar de relacionamentos hétero entre um homem e uma mulher que de alguma forma não podem ficar juntos, ou que alguém traiu alguém, ou que alguém abandonou alguém, ou que alguém traiu alguém.
Enfim, normalmente são relações a namoros ou relacionamentos ou casamentos heteronormativos. Eu sou gay, então pra mim não vai ter nenhum tipo de representatividade, porque pra mim não faz sentido nenhum. Aí outras coisas é com cunho de bebida. Ai, foi lá, encheu a cara de catuaba, de não sei o quê. Ou tava na festa de não sei da onde, do sertanejo. Gente, eu não faço a mínima ideia do que é isso. Porque, eu quase não bebo bebida alcoólica. Então, pra mim, bebida alcoólica e falar sobre física quântica, eu acho que eu entendo mais de física quântica do que de bebida alcoólica. Falar sobre eventos ou coisas de cunho sertanejo, algumas festas, ou campeonatos, ou exposições, ou coisas do tipo, para mim vai seguir o mesmo raciocínio. É uma coisa que eu não tenho uma noção nenhuma. Então, o que eu faço? Simplesmente fico na minha caladinho, fingindo que aquilo não tá existindo. Porque, para mim, não tem nada que vai me conectar com aquilo. Não tem alguma coisa que eu olho e falo assim, nossa, que interessante. Não, não tem. Normalmente é muita sofrência para uma pessoa só e eu não curto. Não é um tipo de coisa que me conecte. E com relação ao futebol, é a mesma coisa. O máximo que eu vou achar interessante é só ver algum deles de roupas curtas, vamos assim dizer, para não ser vulgar, e achar bonito, gostoso, atraente. Porque do restante, não vai ter um pingo de interesse de ver eles lá correndo atrás de uma bola, usando a camisa A, B ou C da cor X, Y ou Z. Porque pra mim, e nada é a mesma coisa. Pois bem, só que aí algumas pessoas vêm com a seguinte frase pra mim. Ah, então, você viu que fulana de tal fez show em não sei na onde, ou gravou não sei o quê, ou o time tal tá jogando, e não sei quem tá perdendo, nananana. Eu viro e falo assim, não vi. Ponto. Aí a pessoa, nossa, como assim você não viu? Não vendo? Aí a pessoa pega e fala assim, ah, mas você quer que eu fale o que tá acontecendo? Eu respondo normalmente, não, obrigado. Porque pra mim não me interessa. Então pra que eu vou pedir explicação? A pessoa vai falar pra mim um monte de abobrinha, que pra mim não vai durar nem 5 segundos no meu cérebro. Eu vou ficar fazendo a pessoa de idiota, de ficar explicando uma coisa que eu não tenho vontade de aprender. Ela vai gastar o tempo dela, os meus ouvidos, os meus neurônios, com uma coisa que pra mim não faz sentido nenhum. Então, eu simplesmente falo, não, obrigado, e sigo minha vida. Assim como ao contrário, uns dias atrás eu fui falar com uma pessoa sobre Eurovision, que é uma competição musical da Europa entre os países, que é como se fosse uma Copa do Mundo, só que da música. Uma competição que começa mais ou menos em fevereiro e vai até junho quase. São alguns meses de competição. Pois bem, eu fui falar sobre isso com uma pessoa e a pessoa disse que não sabia o que era. O que eu fiz? Tá bom, beleza. E segui minha vida, não entrei no assunto. A pessoa achou que eu fui grosseiro. Nossa, mas você não vai explicar o que é? Eu falei, não, se você não sabe o que é, não tem interesse, por que eu vou ficar gastando meu tempo? Se você quiser saber sobre isso, você abre o Google e pesquisa. Porque é o que eu faço? Se a pessoa fala alguma coisa pra mim, eu não tenho conhecimento, não tenho, mas de alguma forma despertou algum mínimo de curiosidade, eu só dou um Google, leio 3 linhas e vejo se alguma coisa ali me interessou. Se me interessou, eu pergunto à pessoa. Se não me interessou, eu sigo minha vida. Por quê? Porque não faz sentido. Eu não preciso ficar explicando. Eu não preciso ficar dissolvendo a explicação sobre o que é Eurovision, sobre o que é esse campeonato, e qual que é os critérios, e qual que é isso, qual que é aquilo outro de classificação, ou por que tem países que não são da Europa competem, mesmo o nome do campeonato ser o Eurovision. Pra que eu vou gastar meu latim? Pra que eu vou ficar dissertando sobre uma coisa que a pessoa do outro lado, na hora que passar 3 minutos, ela já não vai mais lembrar? Pra quê? Me fala. Então o que eu faço? Pulo. Então eu, Rodrigo, sofro de uma coisa que é muitas pessoas ao meu redor, elas não consomem as coisas que eu consumo. Por exemplo, séries, músicas, livros, filmes, artistas. Elas não têm. Normalmente eu consumo um tipo de coisa que possa se dizer que seja um pouco nichado. Igual eu disse, eu sou gay. Eu consumo coisas que falam, conversam comigo. Representam algum tipo de interesse condizente com coisas que eu vivi,
que eu estudei, que eu tenho um tipo de apreço. Então, eu consumo coisas dentro desse globo que é meu mundinho, o mundo do Rô. Só que aí, quando eu vou conversar com algumas pessoas e eu cito alguma coisa dentro desse mundo, não tem retórica, não tem feedback, não tem a comunicação completa. É só uma mensagem que eu enviei e não tem resposta. E de alguma forma, eu já acostumei. Por quê? Porque eu sei que as pessoas não sabem sobre essas coisas. Eu sei que não faz parte da vida delas. Então eu não preciso ficar explicando. Eu não vou perder meu tempo. Eu não vou ficar 3 dias dando explicação do o álbum novo do Harry Styles se a pessoa simplesmente não sabe nem quem que é Harry Styles. Por mais que eu ache meio inacreditável quando alguém fala que não conhece ou não sabe da existência das músicas da Madonna, que pra mim a pessoa ela vive num planeta onde não é o terrestre, porque a gente tá falando de coisas que estouraram a bolha do nicho e se tornaram globais. Por mais que eu me assuste, eu entendo que existem pessoas que vivem na sombra da ignorância, né? A gente volta no mito da caverna lá, na filosofia, que as pessoas só viam as sombras, elas só viam o que elas queriam ver, elas não vêem o mundo exterior. Então, quando a pessoa, ela simplesmente diz não conhecer ou não ter contato com Madonna, eu entendo que ela é uma pessoa ignorante no mundo, porque ela não consegue entender um ícone global musical. A pessoa que tem 40 anos de carreira e a pessoa nunca ter ouvido falar de Madonna, ela vive num planeta onde não é o mesmo que o meu. Então eu não vou gastar meu latim explicando quem é Madonna. Se a pessoa me perguntar pra mim quem é, sei lá, Ross Lynch, tudo bem, é uma coisa muito mais nichada, uma coisa muito, entre aspas, menor, uma coisa muito mais específica, de um grupo seleto de pessoas que conheceram ele através da Disney, por exemplo, ou de algumas músicas mais recentes, por conta, por exemplo, do Troye Sivan. E aí a gente tá num contexto totalmente diferente, então faz sentido eu explicar um pouco mais se a pessoa tiver um mínimo de interesse em saber. Só que essa história do óbvio precisa ser dito, no meu contexto, volta naquilo. Só precisa ser dito se os dois lados conversam a mesma língua, têm os mesmos interesses em comum. Porque não faz sentido, gente, gastar explicação com coisas que não faz, não conecta, não tem nível de interesse mútuo. Não tem nada que faça ali conexão de um lado com o outro. Não conecta. Não é positivo com negativo que junta e dá energia. Ou um ímã que conecta. Não tem. Não faz. São dois polos iguais que se repelem. E aí, a pessoa às vezes pergunta pra mim se eu quero saber sobre alguma coisa ou se eu vou explicar sobre alguma coisa e eu digo, não, deixa pra lá. Me chamam de grosso, me chamam de... como que é o termo que as pessoas falam? Você é irredutível, você é muito snob. Enfim, eu sou ofendido das maiores tipos de nomes do mundo. Eu me sinto a própria Margaret Thatcher de punhos de ferro que simplesmente passa por cima dos outros como um trator. É a associação que eu faço. Porque quando eu escuto, mas você é uma pessoa muito petulante, você é muito agressivo, porque você não tem paciência com as pessoas. Eu falo, não, gente, não é que eu não tenho paciência. Pra que eu vou ficar batendo numa tecla de um tema com pessoas que não faz parte daquilo? Por que eu vou explicar sobre a importância da vestimenta do Harry Styles no Grammy 2025, que ele tá usando uma sapatilha da Chanel? Pra que eu vou explicar isso pra uma pessoa que o mundo dela é sertanejo, futebol e funk? O que representa isso pra ela? Uma pessoa que, sei lá, vive no meio do sítio com vacas, que o mundo dela é o agro. O que ela vai ter de vontade de entender sobre a roupa da Chanel? Ela às vezes nem sabe quem que é a Chanel. Ela às vezes nem tem noção de quem é Harry Styles. Ela não vai ter noção do que é Grammy Awards. Então por que eu vou adentrar numa linha dessa ou entrar num buraco desse se a pessoa não faz parte daquilo? Pra quê?
Por que eu vou ficar insistindo em dar uma explicação sobre uma coisa que não tem nenhum mínimo de conexão com aquela criatura? Não tem repertório em comum. Não tem representatividade. Então, para quê? Eu simplesmente vou falar, não, deixa pra lá, vamos mudar de assunto. Ou trago outra coisa. Falar, não, depois te explico. Ou qualquer coisa você olha no Google. Eu falo isso, qualquer coisa você olha no Google. Por quê? Se tiver mesmo interesse, ela vai perguntar, ela vai ter dúvidas, aí ela me questiona. Aí eu posso tentar, então, explicar um pouco mais para ela, já que ela demonstrou algum tipo de interesse. Do contrário, eu não sou professor. Eu não sou obrigado a ficar dando repertório, a ficar dando explicações aprofundadas sobre alguns tipos de tema. Não sou obrigado. Assim como quando a pessoa fala que não conhece a história de Britney Spears. Jesus amado, eu tenho vontade de pular do quarto andar. Porque é uma pessoa que ultrapassou o mundo da música pop nicho americano, se transformou em um tema global, principalmente por conta da conservatória. Principalmente por conta de todos os anos de tutela, todos os escândalos envolvidos na vida dela e tudo mais. Então, quando alguém vira e fala que não sabe nada de Britney Spears, eu simplesmente paro de falar. Eu simplesmente sigo minha vida e mudo de assunto, ou até deixo de conversar com a pessoa. Porque pra mim, vou conversar o quê? Vou falar de quem? Se a pessoa não conhece nada do que eu falo. Se tudo que eu disser, ela vai ficar me questionando como se eu fosse um alienígena. Porque, de fato, por mais que a gente habite o planeta terrestre, muitas das vezes eu me sinto como se eu vivesse num mundo à parte de algumas pessoas. Ah, Rodrigo, mas você está sendo muito soberbo, você está sendo muito elitista, você está sendo muito... sabe Deus o nome que irá dar. Gente, não é isso. A gente estuda isso, inclusive, em arte. Não existe o belo ou o feio. Existe uma coisa chamada repertório, experiências e contextos sociais que fazem a pessoa ver ou não beleza em alguma coisa. Isso é uma explicação acadêmica, inclusive. O belo está muito mais associado a repertório, a experiências, a expectativas, do que simplesmente a gosto. Gosto é senso comum. O belo é uma coisa relacionada a repertório. Então, gosto é quando muitas pessoas gostam de azul. Agora, você achar azul bonito vai ter a ver com da onde você vem. Vai ter a ver sobre o ambiente que você foi criado. Então, quando eu falo sobre coisas que eu gosto, aqui no blog, no TikTok, no podcast e tudo mais, eu tô falando de coisas que fazem sentido e fazem referência ao meu mundo. Por isso que eu chamo de mundo do Rô. Porque eu estou falando de assuntos e de temas que são relacionados ao meu repertório pessoal, às minhas coisas, às minhas conexões, aos meus interesses. Então eu sempre falo de cultura pop, de coisas LGBTs, de questões de políticas públicas sociais, falo de feminismo, falo de coisas que para mim, de alguma forma, fazem sentido e tem algum tipo de conexão com a pessoa que eu sou. Eu não vou vir aqui falar de esporte com vocês. Eu não pratico nenhum. Eu não tenho conexão com nenhum tipo de esporte. Não é um assunto que tem interesse pra mim. Então por que eu vou trazer um assunto que pra mim não faz sentido? Pra eu ficar aqui falando com vocês uma abobrinha, um monte de asneira? Não. Volta na parte onde eu me formei em jornalismo, eu tenho que trazer informações que são relevantes e que eu tenho algum tipo de domínio. Eu falar por falar, ficar transmitindo só copia e cola de Wikipédia, não faz sentido nenhum. Então, o óbvio ele precisa ser dito quando do outro lado também tem interesse. Quando do outro lado a pessoa também conversa a mesma língua que a sua, porque não faz sentido. A mesma coisa sobre algumas gírias ou memes ou coisas que são muito do Brasil. Eu tentei explicar para uma pessoa que vive na Noruega. Por mais que eu explique, por mais que eu traga referências, a chance dela ter a mesma conexão com aquilo é mínima, porque não faz parte da vida dela. Não faz parte do contexto social dela. Não tem representatividade. Então não tem lógica, não tem obviação, não faz sentido eu ficar explicando uma coisa para ela sobre esse assunto. Então, não é que eu seja uma pessoa impaciente, é que eu analiso muito sobre contextos. Para que eu vou explicar uma coisa para uma pessoa que não tem interesse naquilo?
Pra que eu vou ficar explicando sobre alguma coisa que eu amo e que eu sou apaixonado pra alguém que não tem nem ideia do que eu tô falando? Pra quê? Então, o óbvio, ele não precisa ser dito, ele precisa ser conversado quando as partes envolvidas têm os mesmos interesses. Do contrário, lindos, é só responder à frase que eu mais amo: não, obrigado, ou deixa pra lá. Porque pra que a gente vai ficar passando raiva? Eu não sou obrigado. Eu não faço um pingo de questão. Nenhuma. Não vai mudar minha vida? Não. Vai alterar quem eu sou? Não. Vai me somar em alguma coisa útil? Não. Então, é isso. Habitantes, então o podcast de hoje, essa lamúria, essa lamentação minha sobre pessoas burras, sobre gente que faz sentido de ficar questionando umas coisas que não faz sentido nem pra ela nem pra mim, eu chamo de burrice. Porque alguém que quer conversar sobre um assunto que não tem interesse, não tem domínio, e não tem curiosidade, e de alguma forma ela fica insistindo, pra mim isso é burrice. Pra mim isso é querer ficar batendo numa pedra com uma faquinha de plástico. Você sabe que ela vai quebrar. Então por que você vai ficar insistindo em ficar tentando enfiar a faca ali? Então, é sobre isso. Até o próximo episódio.